Eu sou Bruna, uma mãe solteira de 34 anos, com dois meninos incríveis que iluminam meu mundo. Minha irmã, Aline Guerra, sempre foi a perfeccionista da família, avaliando minha maternidade do alto do seu trono no condomínio fechado. Quando ela anunciou a festa extravagante de 10 anos da filha, Sofia, eu esperava a habitual reunião familiar. O que jamais esperei foi o momento de partir o coração em que Aline declarou meus filhos indesejados, porque eram má influência. De onde você está assistindo hoje? Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar enquanto eu conto como uma viagem mágica ao Beach Park ensinou minha irmã que ninguém mexe com meus filhos. Ser mãe solteira e trabalhar como enfermeira não é nada fácil. Minha rotina envolve conciliar plantões de 12 horas no hospital, garantindo que Júlio, de 9 anos, e Theo, de 7, tenham tudo de que precisam. Em alguns dias, mal tenho tempo de respirar entre deixá-los na escola, correr para o trabalho, buscá-los, ajudar no dever de casa, preparar o jantar e colocá-los na cama com uma história. Apesar do caos, eu não trocaria meus filhos por nada neste mundo. Júlio é meu pequeno artista com uma imaginação sem limites. Ele transforma caixas de papelão em naves espaciais e passa horas criando desenhos elaborados de dinossauros e robôs. Theo é a minha bola de sol cheia de energia, que se destaca nos esportes e faz amigos por onde passa. Claro, eles são cheios de vida e, ocasionalmente, barulhentos como a maioria dos meninos da idade deles, mas têm um coração bom. São respeitosos quando necessário e transbordam amor. Meu estilo de criação sempre foi sobre equilíbrio. Eu acredito em regras e consequências, mas também entendo que as crianças precisam de espaço para se expressar, cometer erros e aprender com essas experiências. Minha casa não parece que saiu de uma revista de decoração. Temos marcas de dedos nas janelas, brinquedos espalhados pela sala de vez em quando e experimentos científicos que mancham a bancada da cozinha. Mas há risadas, conversas sinceras e o belo caos que acompanha a criação de crianças curiosas. Minha irmã, Aline, não poderia ser mais diferente. Crescendo, ela era a filha perfeita que nunca perdia uma tarefa, ganhava todas as competições acadêmicas e sempre agradava nossos pais. Eu era rotulada como a criança selvagem, simplesmente porque preferia esportes a estudar e questionava a autoridade ocasionalmente. Essa dinâmica nos seguiu até a idade adulta, com Aline continuando a ser a filha de ouro aos olhos dos nossos pais. Aline se casou com Ricardo Vieira, um advogado de sucesso, logo após terminar a faculdade de Direito. Eles se estabeleceram no bairro nobre de Alphaville, em uma casa que parecia ter saído da revista Casa Vogue. Tudo no mundo de Aline era feito sob medida para a perfeição. Desde o jardim impecável até o interior decorado por profissionais, suas contas de mídia social mostravam uma vida familiar perfeita, com fotos de refeições orgânicas caseiras e passeios sofisticados. Sofia, a única filha deles, refletia esse ambiente cuidadosamente controlado. Aos 10 anos, era educada, articulada e realizada no balé e no piano. Ela sempre usava roupas impecáveis, sem um fio de cabelo fora do lugar. Embora Sofia fosse doce, era notavelmente reservada perto de outras crianças, especialmente as mais barulhentas. Eu frequentemente me perguntava se todo aquele perfeccionismo deixava espaço para uma infância real. Reuniões de família na casa de Aline eram exercícios de tensão. Meus filhos chegavam animados para ver a prima, apenas para encarar uma enxurrada de regras. Nada de correr dentro de casa, nada de tocar nos itens de decoração, nada de levantar a voz, nada de brincar na sala de estar formal. Cada comportamento infantil natural era recebido com o olhar de desaprovação de Aline. Em contraste, quando visitavam nosso apartamento, Sofia inicialmente ficava sentada em silêncio, sem saber como participar da diversão. Até que meus filhos finalmente a convenciam a construir fortes ou brincar de pega-pega no quintal. Aline nunca criticou diretamente minha maternidade naqueles primeiros anos, mas seus comentários eram cheios de julgamento. Notei que Júlio tem dificuldade em ficar parado durante o jantar. Você já pensou em testá-lo?
Ou, Theo certamente tem muita energia. Talvez mais atividades estruturadas ajudem a canalizar isso. Cada observação era entregue com um sorriso, mas me atingia profundamente. Mesmo assim, apesar dessas tensões, eu me esforcei para manter a harmonia familiar. Eu preparava os meninos antes das visitas à casa da tia Aline, lembrando-os sobre o tom de voz e os movimentos cuidadosos. Eu levava atividades para mantê-los ocupados e intervinha rapidamente se a empolgação deles começava a transbordar. Embora fosse exaustivo, eu acreditava que as conexões familiares eram importantes, especialmente porque eles tinham pouca família estendida depois que o pai deles nos deixou quando Theo tinha apenas 2 anos. Nossos pais, agora na casa dos 60 e morando a 30 minutos de Aline, no interior, complicavam ainda mais as coisas. Durante as discussões familiares, eles geralmente ficavam do lado de Aline em relação às abordagens de criação. Bruna, querida, as crianças precisam de estrutura. Minha mãe diria depois que Aline comentasse sobre meus filhos brincando na lama durante um churrasco de família. Meu pai concordava com a cabeça, acrescentando: Sofia nunca dá trabalho para Aline e Ricardo. Esses comentários doíam, mas eu tinha me acostumado a ser a decepção da família. O último Natal ilustrou perfeitamente nossos mundos diferentes. Aline foi a anfitriã em sua sala de jantar formal, com cartões de lugar, taças de cristal e uma mesa digna de uma revista. Júlio acidentalmente derrubou seu copo de água, espalhando líquido pela toalha de mesa branca. O olhar de horror no rosto de Aline, enquanto ela corria atrás de toalhas, fez com que ele se encolhesse na cadeira. Mais tarde, ouvi ela dizendo para nossa mãe: é exatamente por isso que não podemos ter coisas boas perto desses meninos. Naquela noite, eu tranquilizei Júlio de que acidentes acontecem com todos, mas pude ver que o incidente o afetou profundamente. Ainda assim, perseverei em manter nossas conexões familiares, acreditando que primos deveriam crescer conhecendo-se, apesar de nossas diferenças. Mal sabia eu que o julgamento de Aline sobre meus filhos estava prestes a cruzar uma linha que eu não podia ignorar, desencadeando uma cadeia de eventos que mudaria para sempre a dinâmica da nossa família. Todos os anos, o aniversário de Sofia se tornava um evento cada vez mais elaborado sob a direção de Aline. De festas de princesa decoradas profissionalmente a excursões guiadas a museus, cada celebração parecia projetada mais para impressionar adultos do que para encantar crianças. Conforme o 10º aniversário de Sofia se aproximava, em junho, Aline começou a dar a entender que estava planejando algo verdadeiramente especial para essa data marcante. Meus filhos adoravam a prima, apesar da natureza controlada de suas interações. Quando souberam do aniversário dela, quiseram imediatamente criar algo especial. Em uma tarde de sábado, a mesa da nossa cozinha desapareceu sob um mar de papel de construção, canetas hidrográficas e glitter, enquanto Júlio e Theo faziam cartões caseiros para Sofia. Júlio desenhou uma imagem elaborada de Sofia como uma super-heroína, enquanto Theo criou um cartão em forma de bolo de aniversário com 10 velas. A empolgação deles era contagiante enquanto discutiam quais presentes poderiam comprar com a mesada. Mãe, você acha que a Sofia gostaria do kit de pulseiras da amizade da loja? Júlio perguntou, com o rosto sério de consideração. Ela sempre gosta das que eu faço na escola. Theo assentiu com entusiasmo. E nós poderíamos comprar aquele livro de unicórnio que ela estava olhando quando fomos à livraria. A consideração deles pela prima aqueceu meu coração. Apesar do relacionamento tenso com minha irmã, as crianças tinham formado seu próprio laço, por mais limitadas que fossem suas interações. Na semana seguinte, nossos pais convidaram toda a família para o almoço de domingo na casa deles. Essas reuniões mensais eram uma tradição, embora geralmente apresentassem Aline dominando a conversa, enquanto eu tentava evitar que os meninos ficassem muito agitados durante as longas refeições. Aquele domingo em particular não parecia diferente no início, com a mamãe servindo seu famoso assado de panela, enquanto o papai discutia política local com Ricardo. Na metade do almoço, Aline bateu levemente em sua taça de água com um garfo para chamar a atenção de todos. Como todos sabem, o 10º aniversário de Sofia está chegando, daqui a 3 semanas. Ela anunciou com um grande sorriso. Decidimos organizar uma festa no jardim com o tema Jardim Secreto.
Os sócios do escritório de advocacia de Ricardo e suas famílias comparecerão, junto com os amigos de Sofia da escola e do balé. Parece lindo, querida, respondeu minha mãe, previsivelmente. Você vai precisar de ajuda com alguma coisa? Na verdade, contratei uma organizadora de eventos, continuou Aline. Haverá um quarteto de cordas, um contador de histórias profissional, uma estação de coroas de flores e um bolo de 3 andares daquela confeitaria que apareceu na Cláudia Cozinha. Enquanto Aline detalhava planos mais extravagantes, notei meus filhos ouvindo atentamente. Theo inclinou-se e sussurrou. Mãe, podemos ajudar a decorar a festa da Sofia? Eu consigo encher balões muito bem agora. Eu sorri e sussurrei de volta. Vamos ver com o que a tia Aline precisa de ajuda. O que aconteceu em seguida ainda aperta meu estômago ao lembrar. Assim que Aline terminou de descrever os arranjos da festa no jardim, ela se virou diretamente para mim com uma expressão que combinava pena e condescendência. Bruna, eu queria discutir algo com você sobre a festa, ela disse, sua voz subitamente mais baixa. Ricardo e eu consideramos cuidadosamente e achamos que seria melhor se Júlio e Theo não comparecessem a esta celebração em particular. A mesa ficou em silêncio. Olhei para minha irmã, certa de que tinha entendido errado. O que você quer dizer? Perguntei, meu garfo congelado a meio caminho da boca. Aline limpou os lábios com o guardanapo antes de continuar. Os sócios do escritório de Ricardo são convidados muito importantes e os filhos deles são, muito bem comportados. A festa da Sofia precisa ser perfeita. Seus meninos são simplesmente muito... Ela fez uma pausa, procurando as palavras, agitados e imprevisíveis. Eles seriam uma má influência para a atmosfera que estamos tentando criar. Má influência. Essas 2 palavras ecoaram na minha cabeça enquanto sentia o sangue subir ao meu rosto. Olhei para meus filhos, esperando que não tivessem entendido a implicação. Mas a expressão desolada de Júlio me disse o contrário. Você está falando sério que está desconvidando meus filhos da festa de aniversário da única prima deles? Perguntei, lutando para manter a voz controlada. Aline suspirou como se eu estivesse sendo deliberadamente difícil. Não é nada pessoal, Bruna. Suas escolhas de criação são problema seu, mas os meninos simplesmente não têm a disciplina necessária para um evento tão importante. Talvez se você implementasse mais estrutura em casa, trabalhasse nos problemas de comportamento deles... Problemas de comportamento? Interrompi, minha voz subindo apesar dos meus esforços para permanecer calma. Eles são meninos normais e ativos. A quais comportamentos terríveis você está se referindo exatamente? No último Natal, eles correram pela casa. Aline enumerou em seus dedos impecáveis. Na Páscoa, eles sujaram meu sofá com chocolate. Theo riu muito alto durante as fotos de família no mês passado. Júlio fez perguntas inadequadas sobre a peruca do colega de Ricardo. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Esses pequenos comportamentos infantis eram aparentemente suficientes para rotular meus filhos como indignos de comparecer a um evento familiar. Olhei para meus pais em busca de apoio, mas não encontrei nenhum. Meu pai, de repente, ficou muito interessado em seu purê de batata, enquanto minha mãe usava sua expressão de aversão a conflitos. Mãe, pai, vocês acham isso razoável? Perguntei. Minha mãe pigarreou. Bem, querida, é o evento de Aline e Ricardo. Eles podem convidar quem quiserem. A traição doeu mais do que a exclusão de Aline. Notei que meus 2 filhos tinham parado de comer. A empolgação de antes estava completamente extinta. Nós deveríamos ir embora, eu disse, levantando-me. Meninos, por favor, peguem seus casacos. Bruna, não exagere, disse Aline rispidamente. Você é sempre tão emotiva. É exatamente esse tipo de comportamento que os meninos aprendem com você. Eu a ignorei enquanto ajudava Theo com o zíper do casaco. Júlio se moveu roboticamente, com os olhos fixos no chão. Enquanto nos dirigíamos para a porta, ouvi a voz baixa de Sofia perguntar. Mamãe, por que Júlio e Theo não podem vir à minha festa? Eu fiz convites especiais para eles na escola. Não fiquei para ouvir a resposta de Aline. A viagem para casa foi dolorosamente silenciosa. No espelho retrovisor, eu podia ver Theo limpando as lágrimas enquanto Júlio olhava pela janela. Finalmente, Theo quebrou o silêncio. Mãe, por que a tia Aline não nos quer na festa da Sofia? Nós fizemos algo de ruim?
A pergunta inocente dele rachou meu coração. Encostei em um estacionamento e me virei para encarar meus filhos. Não, meu amor, você e Júlio não fizeram nada de errado. A tia Aline apenas tem ideias diferentes sobre festas do que nós temos. Mas a Sofia é nossa prima, disse Júlio, sua voz estranhamente pequena. A família deveria estar junto nos aniversários. É o que você sempre diz. Eu sei, querido. Às vezes, os adultos tomam decisões que não fazem sentido. É porque eu derramei suco no tapete dela da última vez? Perguntou Theo, com o lábio inferior tremendo. Eu pedi desculpas 3 vezes. Não, Theo, isso não é culpa sua nem do Júlio. Isso é coisa de adulto com a qual vocês não devem se preocupar. Mas eu pude ver que o dano já estava feito. Enquanto continuávamos para casa, os meninos discutiram em voz baixa os cartões de aniversário que haviam feito. Júlio sugeriu que talvez devessem jogá-los fora. Naquela noite, depois de colocá-los na cama, me peguei sentada no chão da minha cozinha, chorando silenciosamente com uma mistura de mágoa e raiva. Meus filhos tinham sido considerados indignos pela própria família e eu havia falhado em protegê-los desse julgamento. Algo tinha que mudar. Essa rejeição não era algo que eu pudesse contornar ou ignorar em nome da harmonia familiar. Pela primeira vez, percebi que manter a paz a todo custo estava ensinando a lição errada aos meus filhos. Eles mereciam coisa melhor, e eu precisava mostrar isso a eles de alguma forma. Na manhã seguinte ao jantar desastroso, liguei para uma colega de trabalho, Denise, para trocar turnos. Assim eu poderia deixar os meninos na escola e ter algum tempo para pensar. Assim que eles estavam seguros em suas salas de aula, dirigi até uma cafeteria e liguei para a Aline, esperando que uma noite de reflexão pudesse ter mudado sua perspectiva. Bruna, estou no meio das preparações para o cliente. Ela atendeu, sua voz seca e profissional como sempre. Isso vai levar apenas 1 minuto, garanti. Eu queria falar sobre ontem. Certamente você percebe o quanto foi doloroso excluir Júlio e Theo de uma celebração de família. O suspiro do outro lado da linha estava pesado de impaciência. Achei que tinha deixado claro. Esta não é uma festa qualquer. Os sócios sêniores de Ricardo estarão lá. Pessoas que influenciam diretamente o caminho dele para a sociedade. Não podemos nos dar ao luxo de ter elementos imprevisíveis. Elementos imprevisíveis? Eles são crianças, Aline, seus sobrinhos, os únicos primos que a Sofia tem. Crianças que quebraram o bibelô de cristal que a mamãe me deu no último Natal, que constantemente interrompem conversas de adultos, que não conseguem ficar parados durante os jantares de família, Aline rebateu. Eu tentei ser paciente com seu estilo de criação permissivo, mas algumas ocasiões exigem crianças devidamente comportadas. As palavras dela foram como golpes físicos. Devidamente comportadas. Em oposição a quê? Indevidamente comportadas? Meus filhos são gentis, criativos e amorosos. Eles agem como crianças normais da idade deles. Talvez normais no seu círculo social, Aline respondeu, sua voz pingando condescendência. Mas Ricardo e eu temos padrões diferentes. Até a mamãe e o papai concordam que os meninos precisam de mais disciplina. Isso me parou. Você discutiu isso com a mamãe e o papai antes de ontem? Claro. Eles entendem nossa posição completamente. O papai mencionou como Theo jogou pinhas no jardim durante a festa de aniversário deles, e a mamãe disse que era exaustivo assistir você correndo atrás deles o tempo todo em vez de ter uma conversa de adulto. A revelação de que meus pais estavam discutindo minha maternidade pelas minhas costas me inundou com uma onda de traição. Todos aqueles almoços de domingo onde eles sorriam e abraçavam os meninos, enquanto os julgavam indignos o tempo todo. Mais alguém foi incluído nessas discussões sobre meus filhos supostamente fora de controle? Perguntei, com a voz tensa. Aline hesitou o tempo suficiente para eu saber a resposta antes de ela falar. A prima Janaína mencionou que os meninos foram bem barulhentos na festa de formatura do filho dela. A tia Patrícia disse coisas semelhantes sobre a reunião de família. É uma observação geral, Bruna. Não é um ataque pessoal. Não é um ataque pessoal. Minha família inteira aparentemente tinha chegado a um consenso de que meus filhos eram problemáticos, tudo enquanto sorriam para mim. Encerrei a ligação logo depois, sentando no meu carro, enquanto as implicações se aprofundavam.
Naquela noite, recebi uma ligação da minha mãe. Aline me disse que você está chateada com os arranjos da festa de Sofia. Ela começou sem preâmbulos. Chateada, mãe? Ela chamou meus filhos de má influência e os desconvidou do aniversário da prima. Claro que estou chateada. Querida, você sabe o quanto a carreira de Ricardo é importante para eles. Esses sócios do escritório de advocacia são pessoas muito conservadoras. Talvez essa seja uma oportunidade para você trabalhar no comportamento dos meninos. Eu poderia recomendar aquele livro de criação que mencionei no último Natal. Agarrei o telefone com mais força. Não há nada de errado com o comportamento dos meus filhos. Eles são meninos ativos e normais que ocasionalmente cometem erros, como todas as crianças. Normal é subjetivo, Bruna. Quando você estava crescendo, nós tínhamos expectativas claras para o comportamento em público. Lembra como a Aline sempre se comportava lindamente nas reuniões de família? Nunca um fio de cabelo fora do lugar, sempre usando o por favor e obrigada. Sim, e veja como isso resultou. Ela está tão preocupada com as aparências que está disposta a ferir crianças inocentes para manter sua fachada perfeita. A voz da minha mãe endureceu. Isso é injusto. A Aline trabalhou muito duro pela vida que tem. Se você tivesse se dedicado de forma semelhante, talvez não estivesse tão na defensiva sobre suas escolhas. A conversa se deteriorou a partir daí, terminando com minha mãe sugerindo que eu precisava amadurecer e aceitar feedback construtivo sobre minha maternidade. Nos dias seguintes, a divisão familiar se aprofundou. Meu pai ligou para expressar sua decepção com minha reação exagerada. Tia Patrícia mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, dizendo que tinha ouvido sobre a situação com os meninos pela minha mãe. Até minha prima Janaína, de quem eu sempre fui próxima, enviou uma mensagem sugerindo um podcast de maternidade que realmente tinha ajudado com os problemas de atenção do filho dela. O pior veio quando Júlio voltou da escola chateado, dizendo que a professora o havia chamado para um canto para perguntar se estava tudo bem em casa. Aparentemente, a filha da tia Patrícia trabalhava na escola e havia mencionado algo sobre preocupações familiares em relação à minha maternidade. A fofoca tinha se espalhado além da família, para a nossa comunidade. Naquela noite, ouvi Theo perguntando a Júlio no quarto deles: "Nós somos crianças ruins? A vovó me disse no telefone que precisamos aprender melhores modos." A resposta de Júlio partiu meu coração. Acho que sim. Todo mundo vive dizendo que somos muito barulhentos e bagunceiros. Talvez seja por isso que o papai nos deixou. Afastei-me da porta, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A conversa inocente revelou o quão profundamente o julgamento da família os havia afetado. Meus doces meninos estavam internalizando a crítica, acreditando que havia algo fundamentalmente errado com eles. Theo tinha ficado visivelmente mais quieto perto de membros da família, enquanto Júlio tinha começado a pedir desculpas por comportamentos normais, como rir muito alto ou ficar empolgado com seus interesses. No fim de semana seguinte, fomos a uma pequena reunião de família na casa dos meus pais. Notei imediatamente como os meninos se sentavam rígidos no sofá, mal tocando nos lanches oferecidos, respondendo às perguntas com sussurros de uma palavra só. Quando Sofia tentou lhes mostrar seu novo tablet, eles olharam primeiro para mim, como se buscassem permissão para interagir com ela. A exuberância natural deles tinha sido substituída por uma autoconsciência ansiosa. Vê-los controlando cada movimento enquanto Aline assentia com aprovação para o comportamento contido deles foi a gota d'água. Esses não eram meus meninos confiantes e alegres. O julgamento da família tinha ofuscado a luz deles, feito-os duvidar de si mesmos, e eu havia permitido que isso acontecesse ao priorizar a paz familiar em detrimento do bem-estar emocional deles. Naquela noite, liguei para minha melhor amiga, Lúcia, uma das poucas pessoas que realmente entendia nossa situação como outra mãe solteira. Eles fizeram meus filhos se sentirem fundamentalmente defeituosos, Lúcia. Eu disse, finalmente liberando toda a minha raiva e mágoa. Júlio realmente me perguntou ontem se havia algo de errado com eles. Isso é absolutamente inaceitável, Lúcia respondeu firmemente. Você sabe que seus meninos são incríveis. Isso é sobre as inseguranças da Aline, não sobre sua maternidade. Eu tentei tanto manter os relacionamentos familiares para não causar problemas, mas a que custo? Lúcia me questionou.
Bruna, me escute. Esse padrão tem acontecido a sua vida inteira, pelo que você me contou. Aline define o padrão. Seus pais o impõem e esperam que você se encaixe. Mas você é uma mulher adulta agora e uma mãe e tanto. Seus filhos merecem ver você defendê-los. As palavras dela cristalizaram algo que eu vinha sentindo desde aquele almoço de domingo. Eu passei anos me adaptando ao julgamento da minha família, dando desculpas pelo comportamento deles, tentando ganhar uma aprovação que nunca viria. Tudo isso enquanto meus filhos assistiam e aprendiam que o valor deles era condicional. Você está certa, eu disse, uma nova determinação se formando. É hora de eu mostrar aos meus filhos o que significa valorizar a si mesmo, mesmo quando os outros não o fazem. Chega de pedir desculpas por quem somos. Enquanto eu desligava, uma ideia começou a tomar forma. Se Aline queria nos excluir da sua festa perfeita, tudo bem, mas eu mostraria aos meus filhos que a rejeição dos outros não determinava o valor deles. Eu lhes daria uma celebração que honrasse exatamente quem eles eram, bagunceiros, energéticos e absolutamente perfeitos aos meus olhos. A ideia me ocorreu enquanto eu deslizava por um anúncio do Beach Park no meu celular. Júlio mencionava querer ir há anos, e Theo tinha um boneco de pelúcia do Mickey que dormia com ele todas as noites. E se, em vez de ficarmos em casa nos sentindo excluídos no dia da festa elaborada de Aline, estivéssemos vivendo a aventura de uma vida? Abri o site do Beach Park e verifiquei as datas. O fim de semana da festa de Sofia era, na verdade, um momento perfeito, caindo durante um período promocional com preços de ingressos um pouco reduzidos. Ainda assim, o custo era significativo para nossa casa com uma única renda. 3 dias no Beach Park, incluindo o hotel, ingressos para o parque, alimentação e lembrancinhas, consumiria a maior parte das minhas modestas economias. Hesitei brevemente, pensando nos usos práticos para aquele dinheiro. Os meninos precisavam de roupas novas para o outono. O apartamento precisava de uma pintura nova. Meu carro estava fazendo um barulho preocupante que acabaria exigindo conserto. Mas ao me lembrar da mágoa nos olhos deles, da forma como haviam começado a se diminuir para atender aos padrões impossíveis da minha família, tomei minha decisão. Este era um investimento na autoestima deles, em mostrar-lhes que mereciam alegria e celebração exatamente como eram. Eu reservei o pacote antes que pudesse ter dúvidas, agendando nossa partida para amanhã de sexta-feira, antes da festa de sábado à tarde de Sofia. Resolvido o aspecto financeiro, enfrentei o desafio logístico de conseguir folga do trabalho. Como enfermeira trabalhando em turnos regulares durante a semana, solicitar folga nos fins de semana geralmente exigia semanas de antecedência. Procurei minha supervisora, Maria, no dia seguinte, explicando a situação sem revelar todo o drama familiar. Minha irmã excluiu meus filhos do aniversário da prima porque acha que eles são muito barulhentos, admiti. Eu quero levá-los para um lugar especial naquele fim de semana para mostrar que eles são importantes. Maria, que era mãe de 4 filhos, entendeu imediatamente. Coisas de família podem ser as mais difíceis. Ela disse com simpatia, deixe-me ver o que posso fazer. Por um pequeno milagre de agendamento e a generosidade dos meus colegas, conseguimos cobertura para meus turnos de sexta e segunda-feira. Denise, que estava tentando conseguir horas extras de qualquer forma, aceitou alegremente meus turnos em troca de eu cobrir os dela na semana seguinte. Com a folga garantida e as reservas feitas, enfrentei a decisão de quando contar aos meninos. Eu queria maximizar a empolgação deles, mas estava preocupada que acidentalmente mencionassem isso aos membros da família antes de partirmos. Uma semana antes da nossa viagem parecia o compromisso perfeito. Passei aquela semana me preparando secretamente, comprando camisetas especiais do Beach Park para cada dia, comprando lanches para a viagem e pesquisando as melhores atrações para as faixas etárias deles. Criei uma pasta com mapas impressos, reservas e um itinerário flexível que equilibrava a estrutura com muito espaço para diversão espontânea. Enquanto isso, Aline continuava planejando a festa de Sofia, alheia ao meu contra-ataque. Ela ligou 2 vezes naquela semana. Uma vez para me informar que havia dito a Sofia que não poderíamos comparecer à festa dela e outra para perguntar se eu poderia buscar alguns suprimentos de festa especializados em uma loja perto do meu apartamento.
Eu concordei com a tarefa, mantendo a pretensão de que estava tudo normal, enquanto contava secretamente os dias para a nossa fuga. 5 dias antes da nossa viagem, minha mãe ligou para me encher de culpa. Sofia perguntou novamente por que os primos não estarão na festa dela. Ela relatou. Aline disse a ela que você tinha outros compromissos naquele dia. Espero que você não esteja agendando algo deliberadamente só para ser difícil, Bruna. Os meninos e eu temos planos, respondi vagamente. Planos importantes que não podem ser mudados. Mais importantes do que a família? O que poderia ser tão importante a ponto de você perder o aniversário da sua única sobrinha? Engoli minha resposta raivosa inicial. Mãe, Aline deixou muito claro que meus filhos não são bem-vindos neste evento. Ela não pode esperar que eu os deixe em algum lugar enquanto compareço sozinha. Bem, Janaína disse que ficaria feliz em cuidar deles por algumas horas para que você pudesse, pelo menos, fazer uma aparição. A crueldade casual dessa sugestão, de que eu deveria deixar meus filhos excluídos com uma babá para comparecer ao mesmo evento do qual eles tinham sido considerados indignos, me deixou momentaneamente sem palavras. Isso não será necessário, eu finalmente consegui dizer. Nós já temos planos. Na noite anterior, quando planejei contar aos meninos sobre nossa viagem, encontrei Júlio sentado em silêncio no quarto, trabalhando em algo na escrivaninha em vez de jogar videogame durante o horário de tela habitual. No que você está trabalhando, amigão? Perguntei. Ele rapidamente cobriu o papel com o braço. Nada. Com delicadeza, movi o braço dele para revelar um cartão de aniversário cuidadosamente desenhado para Sofia. Ainda mais elaborado do que sua primeira tentativa, este apresentava Sofia cercada por borboletas e flores com a frase "Feliz 10º aniversário para a melhor prima", escrita em sua caligrafia mais caprichada. Eu pensei que você não tinha sido convidado para a festa, eu disse suavemente. Júlio encolheu os ombros, sem me encarar. Não fui, mas ela ainda é minha prima. Pensei que talvez pudéssemos enviar pelo correio ou algo assim. A bondade dele diante da rejeição fez minha decisão parecer ainda mais certa. Essas não eram crianças mal comportadas. Eles eram meninos compassivos e atenciosos que mereciam ser celebrados, não criticados. Na manhã seguinte, acordei-os com panquecas em formato de Mickey para o café da manhã. Enquanto eles se arrastavam sonolentos para a mesa, coloquei mapas do Beach Park ao lado dos pratos deles. Para que servem estes? Perguntou Theo, esfregando os olhos. Eles são para ajudar vocês a planejarem quais brinquedos querem ir primeiro, respondi casualmente. Levou um momento para minhas palavras fazerem sentido. Júlio olhou do mapa para mim e de volta, seus olhos arregalando. Mãe, nós vamos para o Beach Park? Ele sussurrou, como se dizer isso muito alto pudesse fazer a possibilidade de desaparecer. Sim, nós partiremos na sexta-feira de manhã para 3 dias inteiros de magia do Beach Park Fortaleza. A explosão de alegria que se seguiu valeu cada centavo que eu havia gasto e cada obstáculo logístico que eu tinha superado. Eles pularam e faziam perguntas mais rápido do que eu conseguia responder. A atração insano era assustadora. Eles poderiam conhecer o Homem-Aranha? Quantos churros eles poderiam comer? Ficaríamos até os fogos de artifício? Isso está acontecendo no fim de semana do aniversário de Sofia? Júlio perguntou de repente, sua empolgação diminuindo momentaneamente. É porque não podemos ir à festa dela? Sentei-me puxando os dois para perto. Em parte, sim, mas principalmente porque vocês dois merecem uma celebração especial apenas por serem os meninos incríveis que são. Às vezes, quando as pessoas fazem você se sentir mal consigo mesmo, a melhor resposta é ir e criar sua própria alegria. A empolgação deles se renovou. Passaram a noite debruçados sobre os mapas do parque, criando listas detalhadas de atrações imperdíveis. Eu os observei traçando sua aventura, seu comportamento contido recente completamente desaparecido, substituído pelo entusiasmo vibrante que era seu estado natural. No dia seguinte, preparei cuidadosamente nossas malas enquanto eles estavam na escola, escondendo-as no meu armário. Naquela noite, Aline ligou novamente sobre os preparativos da festa. Vou precisar que você venha cedo no sábado para ajudar a montar os arranjos de flores. Ela afirmou, sem se incomodar com uma saudação. A florista entrega às 9, mas eles precisarão de montagem.
Não posso ajudar com a montagem, Aline. Como eu disse à mamãe, temos planos neste fim de semana. Que planos poderiam ser mais importantes do que a família? Ela exigiu, ecoando as palavras da nossa mãe. Você deixou claro que minha família não é bem-vinda no seu evento. Eu respondi calmamente. Então, minha família estará em outro lugar. Você está sendo infantil, ela estalou. É exatamente esse tipo de comportamento mesquinho que os meninos aprendem observando você. Adeus, Aline. Espero que Sofia tenha um aniversário maravilhoso. Desliguei sentindo-me mais leve do que me sentia em semanas. Pela primeira vez, eu não estava me contorcendo, tentando acomodar seus padrões impossíveis, enquanto protegia meus filhos do julgamento dela. Estávamos escolhendo alegria, em vez de buscar aprovação. E isso era maravilhosamente libertador. Na noite anterior à nossa partida, os meninos estavam muito animados para dormir. Deixei que ficassem acordados um pouco mais tarde do que o normal, finalizando nossa estratégia do Beach Park. Assim que finalmente adormeceram, agarrados aos seus bonecos de pelúcia do Mickey, eu carreguei cuidadosamente nossas malas no carro, preparando-me para a nossa partida de manhã cedo. Meu celular vibrou com uma mensagem de Aline. A mamãe diz que você está levando os meninos para algum tipo de viagem em vez de ajudar na festa da Sofia. Espero que você perceba o quanto isso é doloroso para a Sofia. Desliguei meu celular sem responder. Amanhã seria sobre meus filhos, a felicidade deles e nossa família de 3. As chantagens e o julgamento teriam que esperar. Saímos do nosso apartamento antes do amanhecer, os meninos ainda de pijama, enquanto eu os prendia no banco de trás. Eles cochilaram enquanto dirigíamos a primeira hora, o céu clareando gradualmente de preto para roxo, até o ouro suave do início da manhã. Quando acordaram totalmente, o carro se encheu de conversas animadas e músicas do Beach Park da playlist que eu havia criado especialmente para uma nossa viagem. Mãe, falta quanto tempo? Perguntou Theo pela 20ª vez, talvez pulando no assento enquanto as montanhas davam lugar aos subúrbios ao redor de Aquiraz, no Ceará. Faltam uns 20 minutos agora, respondi, incapaz de conter o sorriso. A empolgação deles era contagiante, varrendo o estresse e a mágoa das últimas semanas. Olha, eu consigo ver o topo do toboágua insano, Júlio gritou de repente, apontando pela janela. Com certeza, o pico distintivo era visível à distância, provocando suspiros dos 2 meninos. Estacionar e navegar pelo sistema de transporte demorou um pouco, mas nada podia diminuir o ânimo deles. Quando finalmente pisamos na entrada principal do parque, o olhar de admiração nos rostos deles fez valer a pena cada sacrifício. Theo agarrou minha mão com força, enquanto Júlio ficava imóvel, tentando absorver cada detalhe da cena mágica diante dele. É ainda melhor do que eu imaginava, ele sussurrou. Nosso primeiro dia se desenrolou em um borrão de alegria. Fomos no Tobo Music 2 vezes seguidas, rindo histericamente enquanto ficávamos encharcados na segunda descida, quando propositalmente sentamos na frente. Giramos nas xícaras de chá até ficarmos tontos. Esperamos pacientemente para conhecer o Mickey e a Minnie e colecionamos autógrafos de personagens nos livros especiais que eu havia comprado para eles. O que mais me impressionou foi o quão bem comportadas estavam minhas crianças supostamente indisciplinadas. Eles esperaram sua vez nas filas sem reclamar. Disseram, por favor, e obrigada a cada funcionário do parque e até ajudaram uma criança menor que deixou cair a pipoca, oferecendo um pouco da deles. Esses eram os mesmos meninos que minha irmã havia considerado muito barulhentos e imprevisíveis para comparecer a uma festa no jardim. Ao longo do dia, tirei dezenas de fotos e vídeos, capturando o deleite deles ao experimentarem a magia pela primeira vez. Enquanto esperávamos na fila para o brinquedo do Peter Pan, carreguei algumas fotos no meu Instagram com a legenda Dia 1 da nossa aventura surpresa no Beach Park, criando memórias com meus meninos incríveis. Férias Ash, Beach Park, meus amores. Em minutos, meu celular começou a vibrar com notificações. Membros da família, amigos e colegas de trabalho, expressando surpresa e alegria com nossa viagem inesperada. Notei que minha mãe havia comentado. Isso parece muito de última hora. Espero que esteja tudo bem. A crítica sutil dela à minha espontaneidade e a implicação de irresponsabilidade financeira poderiam ter me incomodado antes, mas cercada pela felicidade dos meus filhos, mal registrou.
Encerramos nosso primeiro dia com um jantar em um restaurante onde princesas visitavam cada mesa. Theo, apesar de suas alegações anteriores de que princesas são só para meninas, ficou completamente maravilhado quando a Branca de Neve perguntou qual era a parte favorita dele no parque. Júlio engajou a Cinderela em uma discussão séria sobre como seus sapatinhos de cristal permaneciam intactos quando o vidro normal se quebraria sob a pressão da caminhada, fazendo a princesa rir encantada com sua curiosidade científica. De volta ao nosso hotel, exaustos, mas exultantes, os meninos adormeceram quase instantaneamente. Verifiquei meu celular e encontrei 3 chamadas perdidas de Aline e uma da minha mãe. Havia também uma mensagem de Sofia, enviada do celular de Aline. Onde vocês estão? Estou com saudades dos meus primos. Aquela me apertou o coração, sabendo que Sofia era uma parte inocente em tudo isso. Decidi responder a mensagem de Sofia com uma foto do Mickey Mouse e uma promessa de trazer algo especial para ela, mas ignorei as outras ligações. Esta noite não era sobre drama familiar. Era sobre saborear a alegria pura que havíamos experimentado. O segundo dia da nossa aventura amanheceu claro e brilhante. Os meninos acordaram com energia renovada, prontos para conquistar o parque aquático. Encaramos o insano, o calafrio e encontramos personagens que deixaram Júlio sem palavras de admiração. Cada momento mágico apagava um pouco mais da mágoa que lhes havia sido infligida. Por volta das 2 da tarde, bem na hora em que a festa no Jardim de Sofia estaria começando, reuni os meninos para uma foto especial em frente ao portão de entrada do parque. Eles usavam suas camisetas combinando do Beach Park, rostos brilhando de felicidade, orelhas do Mickey empoleiradas em suas cabeças. Sorriam, rapazes, esta é especial, eu lhes disse enquanto ajustava o enquadramento para capturar a foto perfeita. A foto resultante era tudo o que eu esperava. Meus meninos desinibidos e radiantes de alegria, com o icônico toboágua insano atrás deles, e nenhum vestígio da autoconsciência que os havia atormentado nas recentes reuniões de família. Postei imediatamente com a legenda, criando memórias mágicas com os 2 melhores meninos que qualquer mãe poderia pedir. Não há lugar onde eu preferiria estar hoje do que celebrando a vida com esses filhos incríveis. Alegria, Beach Park, dia perfeito. Um momento era proposital, e eu sabia disso. Enquanto a festa no jardim cuidadosamente orquestrada de Sofia, com seu quarteto de cordas e coroas de flores, estava começando, nossa celebração sem vergonha de alegria familiar simples apareceria nos feeds de mídia social de cada membro da família e amigo em comum. A resposta foi imediata e avassaladora. Meu celular começou a vibrar continuamente com notificações. Amigos e colegas deixaram comentários de apoio sobre como eu era uma ótima mãe. Vários dos meus primos curtiram a foto. Até tia Patrícia, que havia feito parte da coalizão de julgamento, comentou: "Os meninos parecem tão felizes. Que surpresa maravilhosa para eles." Mais reveladoras foram as chamadas perdidas que começaram a se acumular. Aline, minha mãe, meu pai, Aline novamente. Silenciei meu celular e o guardei. Hoje não era sobre eles. Continuamos nosso dia mágico, almoçando com o Pateta, explorando o parque e comprando orelhas do Mickey bordadas especialmente com os nomes deles costurados em linha dourada. Ao longo da tarde e da noite, continuei postando fotos e vídeos curtos, documentando nossa alegria, sem mencionar diretamente por que estávamos lá em vez de na festa de Sofia. Naquela noite, enquanto assistíamos ao espetacular show de fogos de artifício sobre o parque, Theo se apoiou em mim, com os olhos arregalados de admiração. "Mãe, este é o melhor dia de todos?" Ele perguntou. "O que você acha, amigão?" Eu respondi, passando o braço pelos ombros dele. "É definitivamente o melhor dia de todos." Ele decidiu firmemente. "Muito melhor do que alguma festa no Jardim Chata." Júlio, mais perspicaz como sempre, pegou minha outra mão. "Obrigado por nos trazer aqui em vez de nos fazer sentir mal por não sermos convidados para a festa da Sofia. Eu estava muito triste com isso, mas isso aqui é muito melhor." A honestidade dele trouxe lágrimas aos meus olhos. "Vocês 2 merecem toda a felicidade do mundo. Nunca permitam que ninguém os faça sentir que não são bons o suficiente, exatamente como vocês são." Nosso dia final no Beach Park foi mais relaxado, revisitando brinquedos favoritos e explorando cantos do parque que havíamos perdido.
Os meninos gastaram parte do dinheiro de lembrancinhas em um presente para Sofia, uma linda caixa de música com a Cinderela que tocava. Um sonho é um desejo que seu coração faz. A consideração deles, apesar da própria exclusão, dizia muito sobre o caráter deles. Antes de voltarmos para casa, postei uma última foto dos três, Mickey e Minnie ao lado, com a legenda Memórias para durar uma vida inteira. Lembrete para mim mesma, meus filhos. Nunca deixem que alguém apague a luz de vocês para que os outros se sintam mais confortáveis com sua escuridão. Escolha a alegria, família em primeiro lugar. Enquanto iniciávamos a viagem de volta para casa, finalmente verifiquei minhas mensagens. 27 chamadas perdidas. Dezenas de mensagens de texto que variavam da fúria de Aline às chantagens da minha mãe e às expressões de preocupação de outros membros da família. Até Ricardo tinha ligado, algo inédito na nossa dinâmica familiar. Uma mensagem da minha mãe se destacou. Sofia estava em prantos quando viu suas fotos do Beach Park. Como você pôde ser tão deliberadamente cruel com uma criança inocente? A ironia era quase demais. Agora, eles estavam preocupados com os sentimentos de crianças sendo feridos. Onde estava essa preocupação quando meus filhos foram explicitamente rejeitados e rotulados como problemas? Ainda assim, senti um aperto por Sofia ter sido pega no fogo cruzado. Ela era, afinal, apenas uma criança, provavelmente com pouca voz nas decisões da mãe. Eu garantiria que os meninos lhe dessem o presente e passassem um tempo com a prima em breve, separados do drama adulto. À medida que nos aproximávamos de casa, Júlio perguntou calmamente do banco de trás. A tia Aline e a vovó vão ficar bravas conosco por termos ido ao Beach Park? Não com vocês, querido. Elas podem ficar chateadas comigo por minhas escolhas, mas isso é para eu resolver. Vocês não fizeram nada de errado. Mas nós tivemos o melhor momento de todos, acrescentou Theo, confuso com o potencial conflito. Isso mesmo, eu concordei firmemente. E às vezes ter o melhor momento de todos é exatamente o que precisamos, mesmo que os outros não entendam. Chegamos em casa tarde, cansados, mas cheios de memórias preciosas. Enquanto colocava os meninos na cama, cercada por seus novos tesouros do parque, me senti mais forte do que me sentia em anos. Pela primeira vez, eu havia priorizado a alegria dos meus filhos em detrimento da aprovação da minha família, e a liberdade era inebriante. O confronto que me esperava não seria fácil, mas eu estava finalmente pronta para me manter firme. Meus filhos mereciam uma mãe que defendesse o valor deles, que lhes mostrasse como criar alegria em vez de buscar constantemente validação daqueles que a retinham condicionalmente. As fotos do Beach Park se espalhando pelas mídias sociais tinham deixado minha declaração clara. Tínhamos parado de pedir desculpas por quem éramos. Na manhã seguinte, ao nosso retorno do Beach Park, a realidade voltou com tudo. Meu celular exibia 42 chamadas perdidas e mais de 60 mensagens não lidas. Rolar por elas revelou um padrão crescente de reação familiar: confusão, preocupação, raiva e, finalmente, indignação. As mensagens de Aline evoluíram de: onde você está? A mamãe diz que você está no Beach Park. Não posso acreditar que você sabotaria deliberadamente o dia especial da Sofia assim. Para sua imaturidade e ciúme atingiram novos patamares. As mensagens dos meus pais ecoavam sentimentos semelhantes, com meu pai chamando minha viagem ao Beach Park de uma gracinha infantil, imprópria para uma mãe. Preparei o café da manhã para os meninos, que ainda estavam extasiados com a magia do parque, comparando suas lembrancinhas e revivendo seus momentos favoritos. Ao vê-los comer waffles em formato de Mickey, enquanto debatiam se o insano ou o calafrio era o melhor brinquedo, eu soube que havia tomado a decisão certa, independentemente das consequências familiares. Depois de deixá-los na escola, finalmente liguei para minha mãe, imaginando que ela seria o ponto de partida mais razoável. Ora, vejam só quem finalmente decidiu reconhecer a família. Ela respondeu secamente. Você tem alguma ideia do que fez? Levei meus filhos para umas férias maravilhosas depois que foram explicitamente desconvidados de um evento familiar. Sugeri calmamente. Você deliberadamente ofuscou o aniversário de Sofia.
Todos os convidados estavam falando sobre suas fotos do Beach Park em vez de focar na Sofia. Aline teve que desligar o celular porque as pessoas continuavam perguntando por que os sobrinhos dela estavam no Beach Park em vez da festa. Eu não tinha antecipado essa consequência em particular, mas não pude negar uma pequena ponta de satisfação. Essa não era minha intenção. Nós simplesmente aproveitamos nossa viagem e compartilhamos nossa felicidade, assim como a Aline compartilha todos os momentos perfeitos da família dela. Bruna Elizabeth, não se faça de inocente. Você cronometrou aquelas fotos em frente ao toboágua exatamente para quando a festa estava começando. Sofia as viu e perguntou por que ela não podia ir para o Beach Park com os primos em vez de ter uma festa no jardim. Ela chorou por quase 1 hora. Isso genuinamente me fez sentir mal. Eu sinto muito que Sofia tenha ficado chateada. Os meninos até compraram um presente especial para ela. Mas eu não vou pedir desculpas por dar alegria aos meus filhos depois que eles foram rejeitados em uma celebração de família e rotulados como problemas. Ninguém os chamou de problemas. Minha mãe protestou fracamente. Aline literalmente os chamou de má influência e disse que faltava disciplina neles. Você e o papai concordaram com a avaliação dela. Como você acha que isso os fez sentir? Júlio tem perguntado se há algo de errado com ele. Theo pensou que seus comportamentos infantis normais eram a razão pela qual o pai nos deixou. O silêncio do outro lado sugeriu que minhas palavras tinham atingido o alvo. Finalmente, minha mãe suspirou. Talvez as coisas tenham saído do controle, mas sua resposta foi imatura e vingativa. Minha resposta foi proteger meus filhos e mostrar-lhes que merecem ser celebrados exatamente como são. Se isso atrapalhou a narrativa da festa perfeita, que assim seja. Encerramos a ligação em um impasse, nenhuma de nós cedendo totalmente à perspectiva da outra. Ao longo do dia, recebi mais mensagens, incluindo várias de membros da família estendida, que pareciam quase impressionados com minha posição contra o perfeccionismo de Aline. A prima Janaína mandou uma mensagem de texto. Vi suas fotos do Beach Park. Os meninos pareciam mais felizes do que eu via há anos. Às vezes a mamãe ursa precisa rugir. Eu estava preparando o jantar quando a campainha tocou agressivamente várias vezes seguidas. Pelo olho mágico, vi a Aline parada ali. Sua aparência perfeita estava ligeiramente despenteada. Sua expressão era de fúria. Respirando fundo, abri a porta. Ela passou por mim para dentro do apartamento sem esperar por um convite. 20 anos de amizade com o sócio sênior de Ricardo. Completamente ofuscados pela sua vingancinha mesquinha de viagem ao Beach Park, ela cuspiu sem preâmbulos. Você tem alguma ideia de como isso nos fez parecer? Olá para você também, Aline, respondi, mantendo minha voz calma. Os meninos estão nos quartos deles, se você veio ver seus sobrinhos, aqueles que você chamou de má influência e proibiu da festa da sua filha. Não desvie. Você sabotou deliberadamente o aniversário de Sofia. Cada convidado estava falando sobre suas fotos ridículas. 3 esposas de sócios diferentes me perguntaram por que meus sobrinhos estavam no Beach Park em vez de apoiar a prima deles. O que eu deveria dizer? A verdade, talvez. Que você decidiu que eles não eram bem comportados o suficiente para comparecer à sua festa perfeita. O rosto de Aline ficou vermelho. Eu nunca disse isso. Eu disse que o evento exigia uma certa atmosfera, que meninos ativos poderiam atrapalhar. Você os chamou de má influência, lembrei a ela. Na cara deles, em um jantar de família. Você tem alguma ideia do que isso fez com eles? Theo chorou a noite toda. Por um momento, algo como culpa passou pelo rosto dela, mas ela rapidamente se recompôs. Você está exagerando, como sempre. As crianças precisam aprender que diferentes ocasiões têm diferentes expectativas de comportamento. Se você tivesse lhes ensinado boas maneiras desde o início, não há nada de errado com as boas maneiras dos meus filhos. Interrompi, minha calma começando a se quebrar. Eles dizem por favor e obrigada. Eles ajudam os outros. Eles esperam pacientemente nas filas. Eles mostram compaixão por aqueles ao seu redor. Você sabe o que os funcionários do Beach Park disseram sobre eles? Que eles estavam entre as crianças mais educadas que encontraram. As mesmas crianças que você considerou indignas de comparecer a uma festa no jardim. Não se trata de eles dizerem por favor e obrigada. A voz de Aline subiu acentuadamente. Isso é sobre sua tentativa deliberada de ofuscar o dia especial de Sofia por despeito.
Não, isso é sobre você excluir meus filhos de um evento familiar porque eles não se encaixavam na sua imagem perfeita. Isso é sobre toda a nossa família tratar meus meninos como se fossem defeituosos porque agem como crianças normais e saudáveis. Isso é sobre eu finalmente me recusar a deixar meus filhos acreditarem que não são bons o suficiente porque não atendem aos seus padrões impossíveis. Nossas vozes tinham ficado mais altas e de repente notei que os 2 meninos estavam parados no corredor, observando de olhos arregalados enquanto a mãe e a tia se enfrentavam. Respirei fundo, tentando modular meu tom. Meninos, por favor, voltem para os quartos por alguns minutos enquanto eu e a tia Aline terminamos nossa conversa. Nós estamos encrencados por termos ido ao Beach Park? Theo perguntou em uma voz pequena. Antes que eu pudesse responder, Aline me surpreendeu, ajoelhando-se ao nível deles. Não, Theo, vocês não estão encrencados por terem ido ao Beach Park. Eu só estou chateada com a sua mãe sobre outra coisa. Enquanto os meninos relutantemente voltavam para os quartos, Aline se levantou, sua raiva aparentemente esvaziada. Ela afundou no meu sofá, parecendo subitamente cansada. Sofia mal fala comigo desde a festa, ela admitiu baixinho. Ela disse a Ricardo e a mim que nunca quis uma festa chique no jardim. Ela queria uma festa do pijama com os primos e alguns amigos da aula de balé. Quando ela viu suas fotos do Beach Park, ela perguntou por que não pudemos fazer algo divertido assim, em vez disso. Essa revelação me atordoou. Você planejou todo aquele evento elaborado sem considerar o que Sofia realmente queria? A posição de Ricardo no escritório está em um momento crucial. Os sócios precisavam nos ver como socialmente competentes, orientados para a família. Ela parou. Talvez ouvindo como sua justificativa soava superficial. Então você sacrificou o que sua filha queria pelo avanço da carreira do seu marido e excluiu meus filhos no processo. Aline desviou o olhar. Não era para ter acontecido assim. Eu pensei que uma festa sofisticada impressionaria Sofia também. Todas as colegas de classe dela falaram sobre isso por semanas antes. Você sequer perguntou a ela se ela queria os primos lá? O silêncio de Aline foi a resposta. Ela me perguntou. Eu insisti. Na noite em que você os desconvidou no jantar, Sofia perguntou especificamente por que Júlio e Theo não podiam vir. Eu ouvi. Ela fez convites para eles na escola. Aline admitiu baixinho. Ela os tinha escondido na escrivaninha. Eu os encontrei quando estava verificando o dever de casa dela. Ela chorou quando expliquei que eles não compareceriam. A ficha caiu. Isso nunca foi sobre os meninos serem má influência. Você tinha vergonha deles. Você estava preocupada que eles não impressionassem os colegas de Ricardo com sua conversa educada e maneiras perfeitas. Espera-se que as crianças, nesses tipos de eventos, sejam vistas e não ouvidas, disse Aline defensivamente. Seus meninos são maravilhosos, mas são exuberantes e imprevisíveis. Eu não podia arriscar o caminho de Ricardo para a sociedade. Então, você sacrificou os sentimentos dos seus sobrinhos e os desejos da sua filha por ascensão social. Resumi sem rodeios. E agora você está com raiva porque meus planos alternativos fizeram sua festa perfeita parecer menos atraente em comparação. Aline se levantou abruptamente. Você não tem ideia da pressão sob a qual estamos. Os padrões que temos que manter. Tudo é uma competição no nosso círculo. Isso parece exaustivo, eu disse sinceramente, mas não justifica ferir crianças inocentes. Antes que ela pudesse responder, meu celular tocou. Era meu pai, o nome dele piscando na tela. Atendi, colocando no viva-voz. Bruna, sua irmã está aí? Ela saiu da nossa casa bastante abalada depois de ver mais das suas fotos do Beach Park. Sim, ela está aqui. Estamos discutindo a situação. O suspiro do meu pai foi audível. Isso tudo foi longe demais. Sua mãe e eu temos conversado e devemos um pedido de desculpas a você. As palavras dele nos chocaram, a mim e a Aline, em silêncio. Nós deveríamos ter nos manifestado quando Aline sugeriu excluir os meninos da festa. Nós sabíamos que estava errado, mas não queríamos causar conflito. Isso foi um erro. Sentei-me, despreparada para essa reviravolta. Obrigada por dizer isso, pai. Os meninos são boas crianças, Bruna. Energéticos, sim, mas de bom coração. Nós deveríamos ter defendido eles e você.
Em vez disso, nós permitimos uma situação dolorosa. Aline olhou para o celular, visivelmente processando a postura inesperada do nosso pai. Depois que ele desligou, com promessas de conversar mais em breve, ela pegou a bolsa, seus movimentos rígidos e controlados. Eu preciso ir. Ricardo está esperando no carro. Na porta, ela parou. Os meninos compraram algo para Sofia, uma caixa de joias musical da Cinderela. Eles gastaram o dinheiro de lembrancinhas nisso. Algo se suavizou na expressão dela. Talvez eles pudessem vir neste fim de semana para entregá-lo a ela. Ela tem perguntado por eles. Era um pequeno ramo de oliveira, mas eu o reconheci pelo que era. Eles gostariam disso. E Aline, da próxima vez, apenas pergunte a Sofia o que ela realmente quer de aniversário. Depois que ela saiu, chamei os meninos para fora dos quartos. Eles surgiram cautelosamente, claramente tendo ouvido partes da nossa troca acalorada. — Está tudo bem, mãe? Perguntou Júlio. A tia Aline parecia muito brava. Puxei os dois para um abraço. Tudo vai ficar bem. Às vezes os adultos têm desentendimentos, mas nós os resolvemos. O importante é que eu estou incrivelmente orgulhosa de vocês dois, e nada jamais mudará isso. Mesmo quando somos barulhentos ou bagunceiros? Perguntou Theo. Especialmente nessas horas, garanti. Porque isso faz parte de ser uma criança maravilhosa, curiosa e cheia de energia. E eu não trocaria nenhum de vocês por todas as festas no jardim perfeitas do mundo. Enquanto voltavam para os quartos, confortados pelas minhas palavras e pela promessa de entregar o presente de Sofia pessoalmente, refleti sobre o confronto. Tinha sido doloroso e cru, mas talvez necessário. Pela primeira vez, eu havia me recusado a aceitar o julgamento da minha família sobre minha maternidade ou meus filhos. E, inesperadamente, essa postura tinha começado a mudar a dinâmica de poder que controlava nossa família há décadas. As 2 semanas que se seguiram ao nosso confronto passaram em um silêncio estranho e tenso. Nenhuma ligação dos meus pais, nenhuma mensagem em grupo de Aline sobre reuniões de família. Era como se a família estivesse processando coletivamente a mudança dramática em nossa dinâmica habitual. Parte de mim se preocupava com danos permanentes aos relacionamentos, enquanto outra parte sentia alívio com a pausa no julgamento constante. O silêncio foi quebrado por uma mensagem de texto inesperada, não de Aline ou dos meus pais, mas de Sofia, de 10 anos, usando o celular da mãe. Oi, tia Bruna. Júlio e Theo podem vir brincar no parque no sábado? Sinto saudades deles. O pedido simples dela derreteu um pouco da tensão persistente no meu coração. Quaisquer que fossem os problemas entre os adultos, as crianças mereciam manter seu relacionamento. Combinei um encontro no território neutro do Parque Ibirapuera, a meio caminho entre nossas casas. O sábado chegou com um clima perfeito para um passeio no playground. Os meninos estavam nervosos, mas animados, segurando a caixa de joias cuidadosamente embrulhada enquanto nos aproximávamos do parque. Aline e Sofia já estavam lá, sentadas rigidamente em um banco. Mas quando Sofia viu os primos, ela se separou da mãe e correu em direção a eles com um abandono incomum. — Vocês foram para o Beach Park! Ela exclamou, sua reserva habitual completamente desaparecida. — Foi incrível! Vocês foram no Insano? Conheceram a sereia? Assim, os primos voltaram ao seu ritmo natural, com Sofia fazendo perguntas intermináveis sobre o parque enquanto os meninos compartilhavam suas aventuras. Aproximei-me de Aline cautelosamente, sentando-me ao lado dela no banco. — Obrigada por organizar isso, eu disse simplesmente. Ela assentiu, seus olhos seguindo as crianças enquanto se dirigiam aos balanços. Sofia não falou de outra coisa a semana toda, além de ver os primos. Ela me fez prometer que ficaríamos pelo menos 2 horas. Ficamos em um silêncio constrangedor por vários minutos, observando as crianças brincarem. Finalmente, Aline falou, sua voz mais suave do que o normal. Sofia disse a Ricardo e a mim que sente que não pode ser ela mesma em casa, que esperamos que ela seja perfeita o tempo todo. Ela engoliu em seco. Ela disse que gostaria de poder ser mais parecida com Júlio e Theo, porque eles parecem felizes. A admissão claramente lhe custou um orgulho considerável. Resisti à vontade de apontar quantas vezes eu havia tentado lhe dizer exatamente isso. Crianças são perspicazes. Ofereci em vez disso. Elas internalizam nossas expectativas,
faladas e não faladas. Eu sempre pensei que estava fazendo o melhor para ela, continuou Aline, dando-lhe vantagens que eu não tive, ensinando-a a ter sucesso em um mundo competitivo. Não há nada de errado em querer que seu filho tenha sucesso, eu reconheci. Mas sucesso parece diferente para pessoas diferentes. Talvez para Sofia, sucesso inclua ter a liberdade de ser criança às vezes. Aline observou enquanto Sofia ria alto de algo que Theo disse, seu penteado cuidadoso se desfazendo enquanto corria pelo playground. Eu não consigo lembrar a última vez que a ouvi rir assim. As crianças brincaram por quase 3 horas, relutantes em encerrar seu reencontro. Quando finalmente voltaram para o nosso banco, coradas e felizes, os meninos presentearam Sofia com seu presente do Beach Park. O deleite dela foi genuíno enquanto ela dava corda na caixa de música, observando a Cinderela girar ao som da melodia familiar. Mãe, Júlio e Theo podem vir no próximo fim de semana? Sofia perguntou a Aline. Podemos construir aquele forte no quintal que você nunca me deixa fazer. Aline hesitou apenas brevemente antes de assentir. Acho que estaria tudo bem, contanto que sua tia concorde. Foi um pequeno passo, mas significativo. A semana seguinte trouxe outro desenvolvimento inesperado. Meu pai ligou, perguntando se ele e minha mãe poderiam nos visitar para jantar. Sem saber o que esperar, concordei cautelosamente. Eles chegaram carregando o sorvete favorito dos meninos e novos materiais de arte. Claras ofertas de paz que foram recebidas com entusiasmo. Depois que os meninos se recolheram aos quartos com seus tesouros, meus pais e eu nos sentamos à mesa da cozinha para uma conversa muito atrasada. Nós temos pensado muito, meu pai começou desajeitadamente, sobre a dinâmica familiar, sobre como tratamos você e os meninos ao longo dos anos. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa para segurar a minha. Percebemos que sempre te prendemos aos padrões de Aline, o que nunca foi justo com você ou com seus filhos. Vocês são pessoas diferentes, com diferentes pontos fortes. Nós permitimos uma situação em que as preferências e julgamentos de Aline se tornaram o padrão da família. Meu pai continuou. Isso foi errado e feriu você e os meninos. O reconhecimento deles trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Por anos, eu ansiei por esse reconhecimento. Essa validação de que minha abordagem diferente da vida e da maternidade não estava errada. Apenas era diferente. Os meninos são crianças maravilhosas, minha mãe acrescentou. Energéticos e cheios de vida, sim, mas também gentis e atenciosos. Nós deveríamos ter defendido eles quando Aline os excluiu da festa. Sentimos muito. O pedido de desculpas, embora tardio, foi curador. Conversamos por horas naquela noite, abordando honestamente padrões que existiam desde a minha infância. Eles ouviram, enquanto eu explicava como a comparação constante entre mim e Aline tinha moldado minha autoimagem e como a crítica deles à minha maternidade tinha afetado minha confiança como mãe. Embora desconfortável, a conversa lançou as bases para um relacionamento mais saudável daqui para frente. 6 meses após o incidente da viagem ao Beach Park, nosso cenário familiar havia mudado significativamente. Os meninos agora visitavam Sofia regularmente, às vezes na casa dela, onde Aline tinha gradualmente relaxado algumas de suas regras mais estritas. Em uma tarde surpreendente, cheguei para buscá-los e encontrei as 3 crianças cobertas de lama de um entusiástico projeto de jardinagem com Aline rindo, em vez de se preocupar com a bagunça. A mudança mais inesperada veio de Ricardo, que confessou durante um churrasco de família que sempre achou meus meninos perfeitamente normais. A verdade seja dita, ele admitiu calmamente enquanto me ajudava a levar pratos para a cozinha. Eu cresci muito mais parecido com seus meninos do que Aline sabe. Meus pais me deixavam subir em árvores e fazer barulho. Toda essa coisa de perfeição vem das inseguranças de Aline, não das minhas. A percepção dele me ajudou a entender melhor minha irmã. Sua busca por perfeição não era malícia, mas medo. Medo de não estar à altura, de perder o controle, de falhar nos padrões impossíveis que ela havia estabelecido para si mesma e, por extensão, para sua família. Gradualmente, Aline começou a mostrar pequenos sinais de relaxar o controle sobre sua imagem cuidadosamente construída. Ela postou fotos espontâneas de Sofia com cabelo bagunçado e sorvete no rosto.
Ela admitiu durante um almoço entre irmãs que tinha começado a fazer terapia para lidar com sua ansiedade por perfeição. Ela até me pediu conselhos, um tanto hesitante, quando Sofia expressou interesse em futebol, uma atividade sobre a qual Aline não sabia nada. O mais revelador foi a mudança na própria Sofia. Depois de passar mais tempo com os primos em um ambiente onde podia ser ela mesma, ela floresceu. A criança reservada e sempre certinha desenvolveu um lado brincalhão. Descobriu o amor por construir coisas e começou a defender suas próprias preferências com mais frequência. Aline relatou com uma mistura de orgulho e perplexidade que a professora de Sofia havia comentado sobre sua maior confiança e habilidades de liderança. Quanto aos meus meninos, eles se curaram da rejeição mais rapidamente do que eu esperava. Impulsionados pela nossa aventura no Beach Park e pelas mudanças subsequentes na dinâmica familiar, eles permaneceram sendo seus eus autênticos, energéticos, ocasionalmente bagunceiros, sempre curiosos, mas agora sem a sombra do julgamento familiar pairando sobre eles. Júlio parou de pedir desculpas pelo entusiasmo, e Theo não perguntava mais se estava sendo muito barulhento durante as reuniões de família. Minha própria jornada de cura demorou mais. Anos de internalização da crítica familiar haviam deixado marcas mais profundas do que eu percebia. Com o incentivo de Lúcia, comecei a fazer terapia para lidar com minhas tendências de agradar as pessoas e aprendi a estabelecer limites mais saudáveis. Pratiquei me manifestar quando os comentários pareciam de julgamento, em vez de engolir meus sentimentos para manter a paz. As fotos do Beach Park permaneceram em destaque em nosso apartamento. Lembretes do fim de semana que havia catalisado uma mudança tão significativa. Ocasionalmente, eu as olhava e me maravilhava com o modo como uma única decisão de priorizar a alegria dos meus filhos em detrimento da aprovação da família havia se espalhado por todos os nossos relacionamentos. Em uma tarde quente de domingo, quase um ano após o infame incidente da viagem ao Beach Park, nossa família estendida se reuniu em um parque local para um piquenique. Enquanto observava as crianças brincando livremente, os adultos conversando sem a tensão de julgamento que havia definido nossas reuniões anteriormente, refleti sobre as lições do ano passado. Eu havia aprendido que, às vezes, defender seus filhos significa causar problemas, mesmo quando todo instinto lhe diz para manter a paz. Que relacionamentos saudáveis exigem comunicação honesta, mesmo quando essas conversas são difíceis. Que padrões familiares de longa data podem mudar, mas apenas quando alguém é corajoso o suficiente para quebrar o ciclo. Mais importante, eu havia mostrado aos meus meninos que valia a pena lutar por eles, exatamente como eram. Não perfeitos, nem sempre quietos ou limpos, ou convencionalmente bem comportados, mas perfeitamente eles mesmos. A confiança que esse conhecimento lhes deu era evidente na forma como se moviam pelo mundo, seguros na compreensão de que seu valor não era condicional ao atendimento das expectativas dos outros. Enquanto o sol começava a se pôr em nossa reunião familiar, Júlio se aproximou de mim com uma expressão pensativa. Mãe, lembra quando a tia Aline disse que éramos má influência e não podíamos ir à festa da Sofia? Lembro, amigão, respondi, perguntando-me aonde ele queria chegar. Acho que acabou dando tudo certo no final, ele disse, me surpreendendo. Nós fomos para o Beach Park e agora a Sofia se diverte mais porque a tia Aline não é mais tão rígida. Às vezes, coisas ruins se transformam em coisas boas, certo? A sabedoria simples dele me atingiu profundamente. Você está absolutamente certo. Às vezes, os momentos mais difíceis levam às melhores mudanças. Ele correu para se juntar à brincadeira, deixando-me com um profundo sentimento de gratidão pela jornada que havíamos percorrido. A dor da rejeição havia levado, em última análise, à cura, não apenas para meus filhos, mas para todo o nosso sistema familiar. Ao me recusar a aceitar a narrativa de que meus filhos eram de alguma forma menos dignos, eu havia ajudado a criar espaço para que todos nós fôssemos mais autenticamente nós mesmos. A magia nunca esteve no Beach Park em si, embora essas memórias fossem tesouros para sempre. A verdadeira magia foi mostrar aos meus meninos que valia a pena defendê-los, valia a pena celebrá-los, valia a pena escolher a alegria em vez da aprovação.
Essa lição lhes serviria muito depois que o brilho do parque desvanecesse, guiando-os em direção a vidas autênticas construídas sobre a autoestima, em vez da validação externa. Você já teve que defender seus filhos contra o julgamento da família? Ou talvez você tenha sido a criança que precisava de alguém para defendê-la? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para ouvir mais histórias da vida real sobre como encontrar força em situações familiares difíceis. Obrigado por ouvir e lembre-se, às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer como pais é simplesmente acreditar em nossos filhos exatamente como eles são.